Kaiser aqui e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o nono e último episódio de The Last of Us, que foi ao ar nesse domingo, dia 12, que também é a noite do Oscar. Mas assim, gente, esse episódio é tão impactante, ele assim arranca os nossos corações, tem muita coisa pra falar, mas nesse vídeo aqui eu vou falar só do nono episódio, o que a gente viu, a conclusão disso tudo, mas eu ainda vou soltar um vídeo de análise geral da temporada com spoilers. Eu já tinha trazido análise sem spoilers lá em janeiro e eu acho que é válido a gente passar um geralzão. Então vai ter muito vídeo, ainda vai ter o comparativo, vão ter outros aí pra lançar, enfim, muita coisa. Então, pra não perder nenhum conteúdo do canal, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação pra quando eu tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, assim, né, é óbvio, quem jogou o jogo sabia exatamente o que ia acontecer nesse final. Entretanto, como eu venho falando há vários vídeos aqui, a série, ela trouxe uma experiência complementar para quem já jogou, porque afinal de contas eles mudaram algumas coisas, seja de diálogos, como eles são feitos, que acabam tendo um peso maior, e aí eu vou pontuar aqui ao longo do vídeo, mas também de acrescentar algumas situações, como foi o caso do início desse episódio. A gente sabia que a mãe da Ellie se chamava Ana, no jogo já tinha um contexto da carta da mãe da Ellie, mas nunca tinha sido explorado dessa forma. Aqui na série, a gente tem o porquê da Ellie ser imune, porque a Ana, ela foi mordida no momento em que a Ellie estava nascendo e ela cortou o cordão umbilical depois disso, quando ela percebeu que ela estava se infectando ali, que ela tinha sido mordida. Ela acaba mentindo, né, pra Marlene, ela fala, não, eu cortei antes, foi antes, porque ela sabia que a Marlene não iria aceitar a criança, e no final isso fez com que ela tivesse essa recepção falsa aí pro Cordyceps, que é o que a Marlene explica pro Joel ali no final, e é o que torna ela imune. Então achei que foi um contexto muito interessante. E fun fact, pra quem não sabe, gente, a atriz que faz a mãe da Ellie é a própria Ellie no jogo. Pra quem não sabe, né, o jogo ele é captado com movimentação, ou seja, atores são utilizados pra fazer toda essa parte do jogo, por isso que também tem um enredo bem dramático aí, né? Mas o fato é que essa atriz, ela foi a Ellie, e aí veio esse convite de chamar ela pra ser a mãe da Ellie na série, afinal, ela tá mais velha agora e tudo mais, então foi um toque muito legal, e além, lógico, de todo esse contexto importantíssimo que a série trouxe. E como eu falei, né, é um contexto que não existe no jogo, a gente inicia ali no momento que a gente vê o Joel e a Ellie interagindo, e que ela tá um pouco introspecta, ela tá muito na dela, né? E a gente tem esse momento aqui. Vamos falar da Ellie, porque eu acho que é extremamente importante, porque como eu tinha falado lá no 8º episódio, tudo que aconteceu ali com o David, tanto a tentativa de estupro quanto o fato da violência, a forma que ela matou, foi algo muito chocante. A gente vê ela saindo em choque de lá, e aqui ela continua sentindo isso. Na realidade, tem duas coisas aí que estão acontecendo com ela. Lógico, todo esse trauma que ela passou, mas também por essa jornada tá chegando próxima ao fim, e o peso da responsabilidade. E a gente vê isso ao longo dos diálogos dela, tanto no momento ali da girafa, quanto nesse momento em que ela não é responsiva com o Joel. E é até interessante, gente, é que eu amo o Pedro Pascal, na realidade quem não ama, né, o Pedro Pascal, mas é muito legal ele indo lá com o jogo e com a comida, e aí ele dá um sorrisinho, tipo, olha o que eu achei, tipo, como aquela pessoa que quer te fazer animar e nada funciona, sabe? E aí a gente vê esse sorrisinho caindo muito rapidamente. Eu achei muito fofo e achei muito legal como eles trouxeram isso, mas o Joel no jogo, ele é mais serião, e aí eu acho que o Pedro Pascal, principalmente conforme a gente vê essa relação crescendo, a gente vê que tem algumas atitudes muito assim, eu quero animar minha filhinha, e é filha sim, tá, gente? Porque ele chamou ela de Baby Girl no episódio anterior, e aqui a gente entende isso muito bem. Mas antes de falar sobre esse peso da responsabilidade da Ellie, vamos falar sobre essa cena icônica da girafa, porque justamente isso, a Ellie, ela tá muito ainda no trauma dela, muito em choque com tudo que aconteceu, é uma quebra da inocência dela, realmente, ela tá vendo o mundo. Quando a gente tem cenas da Ellie vendo o mundo ativamente, que nem na própria cena da girafa, que eles repetem a cena lá do 2º episódio, que ele fala,
o que você tá achando? E ela fala, a vista é boa, mesmo para as coisas que estão acontecendo e tudo mais. É muito legal esse toque, né, dessa frase aí, mas também porque a girafa é o primeiro momento em que ela retorna ali ao que ela era, tem um toque mais de felicidade, então é um resgate da beleza do mundo, que por mais que existam essas coisas, ainda assim tem coisas belas. E eu acho que isso é muito importante, principalmente quando a gente tem a fala da Marlene falando que ele não ia conseguir proteger ela do mundo, porque o mundo, ele é aterrorizante por tudo que aconteceu, a violência tá ali. E isso é muito importante, principalmente quando a gente teve aquela fala do David, né, falando que o Cordyceps normalizou a violência nas pessoas, porque as pessoas precisam ser violentas para sobreviver. Então, a Marlene tem sua razão ali, né, na frase dela. Mas já vamos chegar lá. Então, essa cena da girafa, eu não sei se vocês lembram, mas nos vídeos anteriores eu ficava puxando bastante, falando dos easter eggs de girafa, seja ali no momento que eles estão passando num cenário, ou ali no quarto da Ellie, o desenho e tudo mais. Então, era a série já demonstrando essa simbologia que é muito importante e que tem uma carga emocional muito grande aqui para Ellie a partir de tudo que ela passou. E esses easter eggs a gente vê previamente de ter um entendimento do que é essa cena. Então é um toque muito legal que a série foi trazendo aí ao longo dos episódios, e aqui a gente tem o completo entendimento. E aí, né, nesse momento também a gente vê como o Joel, ele já começa a querer andar pra trás, porque ele tá muito apegado ali a Ellie. Como ele mesmo externaliza ali depois, quando ele fala como foi a perda da Sarah. É isso que eu venho falando há vários vídeos aqui. A série tudo conecta os pontos, é muito belo. Não só a série, o jogo também faz isso muito bem, pelo amor de Deus, não vão me entender mal. Mas é muito interessante como eles lá na frente traz aspectos que a gente também tá sentindo agora. O que antes na série era aspectos lá de trás que vão fazer sentido na frente, aqui a gente vê a conclusão de tudo, afinal, lógico, é o último episódio, mas esse momento do Joel tá muito conectado com o que ele fala à frente ali pra Ellie, quando ele tá explicando a história da Sarah. Mas retornando aqui ao peso da responsabilidade, a gente vê os primeiros momentos do Joel querendo voltar atrás, o que já ia condizer muito com a atitude que ele tem no final, mas também da Ellie falando que não tem meio caminho, que se eles não seguissem em frente e concluíssem essa missão, nada do que aconteceu, como o próprio trauma que ela vivenciou, e ela até fala assim, até mesmo o que eu fiz, e o que eu fiz é tanto ali o David, a morte super brutal, mas também o que aconteceu ali com a Riley, porque no final a gente vê ela falando isso, tudo que aconteceu com a Tess, com o Sam, com a Riley, sabe? Então ela sente o peso da responsabilidade, tanto dela ser a possível cura, mas também das pessoas que morreram porque se envolveram na jornada dela. Então é uma cena muito impactante que conclui muito bem o que a série veio trabalhando. E tem outra coisa, né? Aqui nesse episódio final a gente entende o que aconteceu ali com a Riley. Lá no 7º episódio, que conta esse contexto do passado e que adapta diretamente a DLC do jogo, a gente não vê a conclusão. E aqui a gente entende a conclusão, porque a gente vê de uma perspectiva do Joel, que o Joel conhece essa história. Lembra que eu tinha comentado que a gente vai acompanhando a série da perspectiva desses dois personagens, então a gente vai conhecendo eles conforme cada um deles vai se conhecendo. A gente vê majoritariamente na perspectiva do Joel, porque no jogo a gente inclusive joga com o Joel, a gente tá acompanhando a missão do Joel, mas quando o Joel tá mal, a gente joga com a Ellie ativamente, a gente vê da perspectiva dela. Então aqui é um momento em que ela se sente confortável de contar a finalização dessa história, e aqui que a gente entende que a primeira pessoa que ela matou, que ela falou lá no 2º, 3º episódio, já nem lembro mais, tinha sido a Riley de fato, e ainda mais uma pessoa que ela amava tanto. Mas eu confesso que eu adoraria ver um pouquinho dessa cena, como que ela teria sido, tipo, qual foi o momento que a Ellie percebeu que ela não ia se transformar e ela retornou pro colégio, como que ela escondeu, como que ela conviveu com aquilo, porque eu imagino que a cabeça dessa menina tenha sido um turbilhão,
pra entender o que tava acontecendo ali com ela. Seria interessante, hein? Talvez um flashback na segunda temporada, não sei. E aí, né, falando do Joel e também de todo o contexto com a Sarah, aqui na série eles trazem um elemento novo, que é a tentativa do Joel tirar a própria vida. E é muito interessante porque depois que ele conta da perda da Sarah, como que ele se sentiu e quando ele tava ali nessa triagem do exército, esse também é um contexto que existe no jogo, mas aqui eles modificam um momento ali da frase, que é quando a Ellie fala: ah, então eu acho que o tempo cura tudo. E aí a mudança vem que ele fala: não é o tempo, mas alguém se referenciando a ela. Gente, isso tem um peso tão grande. E a gente até vê a Ellie, né? Tipo, ela entende o peso da importância dela. Ela mesmo lá antes, quando o Joel queria desistir da missão, ela fala: ah, eu sei que você tá tentando me proteger. Então, assim, nossa, é belíssimo, é belíssimo. E eu acho que é por isso que a cena final, mesmo pra quem sabe, tem um impacto tão grande. Eu venho falando muito aqui nos meus vídeos como eles acabaram construindo algumas cenas que, por mais que você soubesse o que iria acontecer, ainda assim se intensificava por elementos que eles colocavam. Como, por exemplo, lá no primeiro episódio, a cena do avião ali caindo e passando por cima da Sarah. E aí o avião retorna naquele momento que eles estão indo pra casa do Bill, o que remete tanto ao que o Joel sentiu, mas tem um contexto interessante aí, que eu vou falar mais no meu vídeo comparativo, mas é um sonho da Ellie. Ela fala que estava num avião, que ele estava estraçalhado e caiu e tudo mais. E aqui eles utilizam ativamente essa cena do avião. Então, assim, cara, é muito foda como a série ela foi pensando, sabe? Cada vez mais e mais como inserir esses elementos que já estavam previamente ali no roteiro do jogo e complementou mais ainda, seja de forma visual ou de impacto de cena. Então, quando eu falo, eles alteraram essa frase e ela tem um peso muito grande, é o que constrói mais ainda o que a gente vai ver no final. A cena do Joel entrando na ala hospitalar e matando a sangue frio cada um pelo que ele vive. Ai, gente, eu não tenho palavras. E tem outro aspecto sobre essa cena também, é que no momento que os vagalumes encontram ali o Joel e a Ellie, é um pouquinho diferente no jogo, mas também é uma situação de perigo que acontece, mas que aqui me bateu muito porque eles impedem simplesmente o Joel de ver a Ellie. Isso também é algo que acontece no jogo, mas a resposta ali do Pedro Pascal atuando, sabe, é absurda, como ele vai elevando e falando, não, eu quero agora, sabe, ele fica completamente descontrolado, porque vem todo aquele sentimento de perda de novo, sabe, eu vou perder a minha filha, vão tirar isso de mim, sabe, então, assim, é muito intenso, mas também tem um contexto muito interessante aqui, é que nesse momento ela fala o porquê da cura, né, ela explica sobre a recepção do cérebro com o fungo, que o fungo, ao invés de dominar aquela parte do cérebro, ele manda uma mensagem falsa de, olha, já estou infectado, sem essencialmente infectar ali a pessoa. Então, eu achei muito interessante que eles trouxeram esse contexto científico para explicação dentro do que a gente viu da construção do episódio inteiro. E olha que interessante também, quando eu participei do The Nerds para falar sobre o segundo episódio, a gente tinha conversado na época sobre a vacina, se ela curaria as pessoas em estágio inicial, né, seja ali nos primeiros dias, ou se só iria proteger as pessoas de não se infectarem. E a série, ela traz uma resposta definitiva pra gente, porque no caso seria uma confusão ali pro fungo. Então, eu acho que não essencialmente a pessoa já infectada, ela conseguiria fazer essa mensagem fake pro fungo. O fungo já chegou no cérebro e já infectou aquela pessoa. Então, ela seria para pessoas não se infectarem, seria dali pra frente. Então, acho que é um detalhe bastante interessante também e bem definitivo pra gente. Mas voltando ao Joel, né? Nossa, gente, eu fiquei emocionadíssima com essa cena. É aquilo, é a mesma coisa que eu falei do primeiro episódio. A gente sabia da morte da Sarah, a gente que jogou o jogo, eu imagino que pra quem não viu, o impacto tenha sido maior ainda. Mas ainda assim, a forma... Olha lá, eu tô arrepiada de novo, gente, pelo amor de Deus. Eu fiquei arrepiada, eu fiquei emocionada, porque é absurda a construção e como vai engrandecendo, como ele dá mérito ali a Ellie da cura dele.
ela é a cura dele, sabe? De fato, ela é a cura. Nossa, é lindíssima pensando mais ainda nessa frase, né? Que ela fala, eu acho que o tempo cura. Ele fala, ou alguém cura, ele é a cura. É absurdo como as mensagens vêm, como que vai se intensificando e como você vai entendendo isso, sabe? E tá aí também o impacto do que é a obra. O jogo já tinha exatamente isso, e é por isso que se fala tanto de como The Last of Us é sobre humanidade e não essencialmente sobre os infectados. E eu acho que é por isso que a série, ela coloca tão à prova as atitudes dos personagens que você compreende por que fizeram tamanha coisa ruim, seja para proteger o seu irmão ou até mesmo na vingança ali da Kathleen. Ela quer vingar o seu irmão. Menos em personagens que têm a ruindade pura ali. A gente consegue compreender a atitude do Joel. A gente acompanhou toda essa jornada. A gente acompanhou como que foi se desenvolvendo essa relação. E por isso é muito importante a gente ter o entendimento dos episódios. A título de curiosidade, a gente tem basicamente 2 horas de jogo aí por episódio. Então é muito lindo ver como a série, ela encerrava cada episódio e como cada um deles tinha um significado muito grande com a relação deles. Acho que eu posso me aprofundar mais na minha análise com spoilers, mas a gente tem compreensão total desse fim. E é interessante porque quando a gente pensa assim, meu Deus, mas é a humanidade inteira, a gente compreende também a Marlene falando, o mundo vai continuar horrível simplesmente porque você impediu que as pessoas se curassem. A Ellie era a única que podia ali. E ao mesmo tempo, você também compreende porque o Joel mata ela. Realmente, ela muito provavelmente iria atrás. Só que eu achei muito interessante porque no jogo, nessa cena, e eu acho que é válido trazer isso, até pra prospectar um pouquinho aí no futuro da história. No jogo, a Marlene, ela fala pra ele fazer a coisa certa. E aqui, ela fala, mesmo depois de tudo que você fez, ainda dá tempo. Então isso me faz refletir, assim, não tô falando que a série vai fazer isso, mas se eles quiserem ir pra um caminho que possivelmente exista outro doutor que conseguiria trazer essa cura, talvez eles poderiam, porque me fez questionar do porquê que a Marlene falou que ainda dava tempo, mesmo sabendo que o médico ali que faria a cirurgia tava morto. Pode ser um detalhe interessante, que eles podem trabalhar diferente ou não, ou pode ser só que eles deixaram a frase porque ela acaba tendo o mesmo sentido, mas eu fiquei refletindo muito isso, se seria algo que eles trabalhariam diferente na adaptação. Sendo bem sincera, eu acredito que não, tá? Porque o final do jogo 2 é bem conclusiva na história. A questão só é que me chamou a atenção, então eu fiquei com essa pulguinha atrás da orelha, então eu queria trazer isso pro vídeo também. E aí, né, tem todo o momento em que o Joel explica pra Ellie o que aconteceu, e é muito legal a gente vendo entre cenas, né, da explicação dele e o que de fato aconteceu ali, porque faz a gente entender que a promessa no final vai acontecer algo a partir disso, sabe? No jogo também é assim, mas é muito impactante ver também, né, na série dessa forma, e a gente vê claramente ele mentindo, e é interessante a gente ver a reação da Ellie também, porque pra ela tem aquele peso de que tudo foi em vão, aquilo que ela tinha falado do meio caminho, e é o que faz também ela ficar reflexiva e contar a história pra ele, né? A gente, de novo, sente o peso da responsabilidade dela, quando ela fala, a Riley, o Sam, a Tess, todo mundo morreu por causa de mim, sabe? E aí também é interessante porque a gente vê a conclusão do Joe, ele fala, as coisas nem sempre são como a gente espera, mas a gente sempre procura algo novo a batalhar. E isso é muito importante porque lá no início, a gente não via o Joel tendo essa clareza sobre a vida. Para ele estava tudo acabado desde a perda da Sarah, e outras pessoas como o Tommy, o Bill, o ensinamento do Bill, o episódio dele ganha mais peso ainda aqui nesse final, ou até mesmo a Tess falava essa frase, se eu não me engano, para ele. Então aqui ele tem esse entendimento, porque ele entendeu um novo propósito para ele, o propósito inclusive que o Bill tinha falado de manter a Ellie viva. E aí, né, a falsa promessa, a promessa que deixa esse final de vai sair algo daí, sabe? E também muito legal, né, ver o retorno ali pra Jacksonville. Eles foram morar com o Tommy, que nem ele tinha falado. A gente pode ir lá viver com o Tommy, viver feliz e tudo mais naquela comunidade fechada. Então é muito legal, gente, o final dessa história. Eu consegui me surpreender, eu consegui ficar emocionadíssima da forma que eles trouxeram os elementos que já eram trabalhados no jogo. Eu
Eu acho que essa adaptação, assim, cara, que coisa maravilhosa que a gente presenciou. E elevou muito as adaptações de jogos daqui pra frente, principalmente no live action. E é uma conclusão belíssima, né? Como eu venho falando ao longo dos vídeos, é muito lindo como eles conectam todos os pontos. E todos estão muito bem conectados aqui. E deixa um gancho pra nossa segunda temporada já confirmada. Sério, eu não tenho palavras, eu não poderia estar mais feliz, eu não poderia estar mais emocionada. E é lógico que por conta disso a gente ainda vai falar muito de The Last of Us aqui no canal. Sério, que série! Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam desse último episódio? Você achou que concluiu bem? Enfim, vamos discutir. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá. Se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo. Vão ter muitos ainda. Então te vejo no próximo. Tchau!